Nesse conteúdo eu vou revisar, né, antes de começar a função. Tá certo? Belezinha? Tranquilo? Vocês prestem atenção no que eu estou falando aqui, pelo amor de Deus, olha aqui bem, olha para não esquecer, tá certo? A gente vai fechar com razão e proporção os 3 conteúdos da nossa avaliação: decimal, fração e razão e proporção. Certo? Belezinha? Tranquilo? Olha só, galerinha, hoje, né, olha bem. Deixa eu gravar já. É só uma percazinha de qualidade, mas já normaliza tudo. Eu comecei esse conteúdo aqui, né? Eu coloquei aqui já algumas coisas escritas e quero que vocês prestem bastante atenção, tá bom? É um conteúdo simples, tá? Não é tão difícil. É seguindo o ritmo de fração, tá bom? É seguindo esse ritmozinho, a gente vai só ter uma ideia um pouco mais, né? Sobre 2 termos. O primeiro termo é razão, certo? E o que significa e o que é que você vê no dia a dia sobre razão. Tá certo? É importante a gente estudar matemática e ver algumas coisinhas que se encaixam no dia a dia. Tá certo? Eu vou fazendo aqui, galerinha, e aí vocês vão, né? Vocês sabem daquele esquema. Qualquer dúvida, você pergunta, pede para repetir, tá bom? A primeira coisinha que eu coloquei aqui, galera, foi só uma curiosidade, pessoal. Vocês sabem me dizer, eu não sabia, né? Fui lá pesquisei, claro. Qual é o país com maior densidade demográfica, pessoal? Vocês lembram o que é, né? Acho que vocês já devem ter visto. O que é densidade demográfica, né? Pessoal, isso aí é matemático? Tem tudo, né? Assim, tem matemática aqui, certo? Densidade demográfica, pessoal, é o quê? É o tanto de gente que eu tenho por quilômetro quadrado, né? E aí é calculado isso em todas as regiões, em cidade, em país, em estado, tá bom? E aí a perguntinha simples aqui, para iniciar a nossa aula, é se vocês sabem me dizer qual é o país com a maior densidade demográfica. O que vocês acham, hein? Vocês têm ideia de qual seria o país? Você acha que é o nosso? A China, né? China. Não é não. A Índia também não. A China é o mais populoso, né? O que é diferente. A China é o mais populoso, tem mais gente, né? 1 bilhão, não sei quantos. A Índia eu achei que fosse a China por causa disso. Pois é, eu também achei. Só que a China é grande, né? A China acho que é o 5º ou é o 6º maior país do mundo, né? Ela entra entre os 10 maiores do mundo. Aí, no caso, dá pra caber um bocado de gente lá, né? Estados Unidos também não. Olha aí, rapaz, você não sabe qual é não, né? Eu pensei que você não sabia. Opa, alguém chegou perto aí. Singapura, Rússia não é não. Alguém falou em Singapura, andou perto. Bom, pessoal, eu pesquisei, né? Porque, né, você sabe, né? Tem que dar uma voltinha lá pra pesquisar e tal, né? E aí eu vi lá, pessoal, esse país aqui, ó. Mônaco. Acho que escreve assim, Mônaco. Peraí, deixa eu conferir aqui se é assim. É assim mesmo. Mônaco, né? Galerinha, eu vi assim várias, né? Não vou ser preciso no que eu estou dizendo, porque, né? Alguns sites colocavam outro país lá, tal de Macau, né? Que é uma região que é administrada pela China, né? E aí eu vi, mas aí outros eu vi em Mônaco, né? Aí eu, entre um e outro, como eu vi mais esse país aqui, em outros índices, né? Eu achei melhor trazer esse, né? Que é uma região ali da França. Mas é um país, certo? É um país, sim, independente. Lá é o país com a maior densidade demográfica, certo? Mônaco. Você já ouviu falar desse país já? Já. Já? Será que é por onde eu imagino? Por onde? Através de quê? Hein? No jornal, nos livros. Jornal? Eu vi aqui, o primeiro país que está em densidade demográfica é Macau. Aí Mônaco vem em segundo lugar. Aí outros índices que eu vi já estavam primeiro. Aí por isso que eu fiquei na dúvida em Macau e Mônaco. Como eu vi Mônaco em mais índice, eu não, acho que é Mônaco mesmo. Mas acho que é bem outro, né? Macau é perto da China e tal. Então, galerinha, densidade demográfica, né? Puxa, né? Às vezes a gente pensa que é um país porque tem muita gente, né, e tal, mas realmente não é. Professor, e o que é que tem a ver densidade demográfica com matemática? Galera, a gente vai ver aqui, como vocês vão ver, que é tudo a ver, é tudo. É baseado nisso mesmo, né? Em razão, galera, em razão. Razão, o que é razão? Olha só, uma definição básica e simples, galerinha. Não é muito matemática, porque eu prefiro ir de forma mais aberta, uma definição mais simples, né?
É uma comparação entre grandezas, certo? Falta um S aqui, peraí. Olha o erro de português. É a comparação entre grandezas, né? Em forma de fração, tá certo, galera? Você vai ter duas grandezas, pessoal, grandezas. Pessoal, é qualquer duas coisinhas, dois números, né? Que você vai comparar um com o outro, tá certo? Você comparar um com o outro em forma de fração, certo? Você está ali estabelecendo uma razão, certo? Para quem não sabe, galerinha, razão, né? Razão, certo? Razão, esse negócio de razão, quer dizer justamente isso, divisão, tá certo? O significado de razão é divisão. Eu estou falando, claro, no sentido matemático, tá bom? No sentido matemático, não é, eu tenho razão em ser uma pessoa melhor, não. Estou falando desse sentido, tá? Estou falando razão no sentido matemático. Quer dizer que é uma divisão. Por isso que a gente representa em forma de fração. Fração, vocês lembram, né? Que é uma divisãozinha aqui, ó. Formazinha de fração, né? Vamos lembrar bem. E aí, para a gente poder entender como acontece a razão em si, a transformação da razão, vamos ver esse exemplozinho aqui, bem simples, tá? Bem casual, tá bom? Então, eu coloquei aqui dizendo o seguinte, ó. Em um bolo de chocolate foram adicionados 4 copos de farinha e 2 copos de chocolate, tá? Pessoal, tudo isso aqui, essa frasezinha todinha, né? Eu posso representar ela em forma de fração, né? Em forma de fração. E isso, ao representar essas duas coisas, percebam, são duas grandezas. Pessoal, grandeza. Pessoal, grandeza são duas coisas, podemos dizer assim, né? No caso aqui, ó, primeira grandeza é os copos de farinha, né? Ó, primeira grandeza, posso dizer assim. E a segunda grandeza são os copos de chocolate, tá bom? Então essas duas coisas eu vou comparar em forma de fração. Por exemplo, eu posso comparar assim, galerinha, ó. 4, que é a quantidade de copos de farinha, sobre, né, ó, 2, que é a quantidade de copos de chocolate. Professor, eu acabei de jogar tudo isso aqui em uma fraçãozinha? Exatamente. Eu peguei o seguinte, ó, eu estou só dizendo nessa fração, tudo isso aqui, ó, tudo. Eu tenho, para cada 4 copos de farinha, eu vou utilizar 2 copos de chocolate. Então, razão, professor, é só isso, é só eu jogar uma fração que simboliza o que está escrito numa questão ou em um problema? Exatamente, pessoal. Razão é você pegar uma coisa e comparar com a outra. Eu tenho 4 copos de farinha para 2 copos de chocolate, certo? E se você observar aqui, galera, se você observar, ó, de um para o outro, o que aconteceu? Do 4, né, ó, o 4, ele é o quê? Maior do que o 2? Ele é duas vezes maior. É, ó. 4 é 2 vezes maior do que o 2, certo? É só uma comparação, só uma observação que a gente consegue ter, tá certo? Tranquilo? Razão, galera, é basicamente isso aqui. Qual a razão entre a quantidade de copos de farinha e a quantidade de copos de chocolate? 4 para 2. Para cada 4 copos de farinha, eu tenho 2 copos de chocolate. Razão é só você ter essa pequena leitura que eu falei para vocês. Razão é basicamente só isso. O professor poderia, por acaso, fazer assim, ó. 2 para 4. Ora, é outra forma de ler, pessoal. Tranquilamente. Para cada 2 copos de chocolate, olha bem, né, ó. Eu fiz só inverter, ó. Para cada 2 copos de chocolate, eu vou ter 4 copos de farinha. Galera, isso aqui também, ó, é outra razão, tá? Ó. É outra razão. Mas eu utilizei as mesmas coisas, tá certo? Eu só falei de forma diferente. Nessa primeira aqui, eu falei da farinha, né? Ó, 4 copos de farinha. E nessa eu falei do chocolate. Mas as duas relacionam as mesmas grandezas. Então, eu tenho duas formas de poder falar, né, ó, dessa situação. 4 copos de farinha para 2 copos de chocolate ou 2 copos de chocolate para 4 copos de farinha. Tanto faz a forma que eu escolher.
Eu tenho aqui, então, uma forma de razão e outra forma de razão. O que eu vi aqui no chat? Bom, galerinha, simplificar. Por se precisa ou não, né? A dúvida da Luciele. Galerinha, sempre, tá? Sempre. No caso aqui, ó, 4 sobre 2. Galera, 4 sobre 2 eu posso dividir direto, né? Ó, 4 dividido por 2 vai me dar quanto? Vai me dar 2. Né? Ó, só puxar pra cá, tá? Esse 2, tá bom? Esse 2, galera, ele representa justamente o quê? Isso aqui que eu escrevi, ó. O 2 representa aqui a quantidade de farinha é 2 vezes maior que a quantidade de chocolate. A divisão vai me dar essa respostazinha aqui, ó. Tá certo? A quantidade de farinha é 2 vezes maior que a quantidade de chocolate. Quando eu divido, né, dá o resultado numérico. Tranquilo? Nesse caso aqui, galera, ó, 2 sobre 4, né? Não dá para dividir logo, né? A gente pode fazer a simplificação, tá? Ó. Simplifica, ó. 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. Beleza? Isso quer dizer que se eu colocar um copo de chocolate, eu vou colocar 2 copos de farinha. Eu estou simplificando, né? Como se eu fosse diminuir a receita. Entendeu? Vê como as coisas são, ó. Eu diminuo a fração, né? Como se na vida real eu diminuísse a quantidade de chocolate e de farinha. Certo? Eu continuo com a mesma razão. Tá bom? É a mesma razão. Se você dividir 1 por 2, vai dar 0,5. Se você dividir 2 por 4, galera, 2 dividido para 4, também vai dar 0,5. Perceba que a razão é a mesma. A razão é a mesma. A razão, professor, o que é, hein? A razão é o número que eu tenho dessa divisãozinha aqui, ó. Tá bom? É meio. 0,5. Meio. Aqui, qual é a razão? É 2. Por que 2? Porque aqui, ó, é o dobro. É, ó. 4 é o dobro de 2. E aqui é 0,5 por quê? Porque 2 é a metade de 4. Entendendo aí como é a lógica da razão? É só você comparar. Você vai só comparar as coisas. Como foi dito aqui no comecinho. Beleza? O que vocês acham até agora, pessoal? Eu falei tanto, eu estiquei tanto, acabei me esquecendo de parar e perguntar sempre para repetir. Mas o que vocês acham até aqui dessas duas... deixa eu sair do meio. Dessas duas coisinhas aqui que eu falei. Me digam aí para me repetir alguma coisa ou alguma dúvida. Pronto, repetir sim. Repito tranquilamente, porque quero todo mundo aqui no mesmo ensaio. Cadê? Mas sempre vai ter que dividir, mesmo deixando o número com vírgula. Galerinha, ó. Dificilmente vai ser necessário dividir. Tá bom? Dificilmente, né? Se for necessário, a questão em si pede. Tá bom? Para dividir. Ou se for uma questão que seja de múltipla escolha, certo? Que você tem que marcar um item. Aí vai lá dizer, né, no item, se tem lá uma resposta com número decimal. Se tiver com número decimal, você tem que dividir. Mas nem sempre precisa dividir não, tá bom? Quase sempre é só simplificar. Tá certo? Belezinha? Até porque, galera, isso aqui é só um processo, tá bom? Isso aqui é só uma etapa inicial para o que realmente importa. Que é quando a gente chegar em proporção. Tá bom? Quando a gente chegar em proporção, é que isso aqui tudinho vai fazer sentido. Tá certo? Mas, é claro, a gente tem que entender o conceito inicial de tudo. Tá bom? O conceito inicial de o que é uma razão, ou seja, a razão é comparação, galera. A razão, você praticamente não faz quase nenhum cálculo, tá bom? Você só entende que você vai comparar duas grandezas, tá bom? Repetindo aqui tudo para todo mundo ficar ok. Esse exemplo, olha só. Em um bolo de chocolate foram adicionados 4 copos de farinha e 2 copos de chocolate, tá bom? Esse problema todinho, eu posso jogar aqui numa fração, ó. 4 sobre 2, tá bom? 4 sobre 2. Galerinha, eu vou relacionar duas grandezas, dois valores. A quantidade de copos de farinha para a quantidade de copos de chocolate. Eu estou só dizendo nessa fração que eu utilizo 4 copos de farinha para 2 copos de chocolate. Professor, é só isso a razão? Só isso, galera, só isso. É você comparar uma coisa com a outra. Tá bom? Professor, e se eu dividir 4 sobre 2, vai dar 2. Galerinha, isso aqui também é a razão. Certo? Isso aqui também é a razão por quê? Eu estou dizendo que eu tenho 4 copos de farinha e 2 copos de chocolate. Isso aqui é 2 vezes maior do que isso aqui, ó. Certo? Eu estou só dizendo isso. A razão é basicamente eu só dizer isso. Não. 4 copos de farinha, né, é o dobro da quantidade de copos de chocolate. É 2, tá bom? Belezinha?
Tá certo? Razão é isso aqui, é comparar, né? E se eu dividir, eu vou encontrar quantas vezes uma coisa é maior do que a outra. No caso, 4 é 2 vezes maior do que 2. 4 é 2 vezes maior do que 2. Se eu dividir, eu vou saber disso. Tá certo? Eu posso também fazer a comparação de forma inversa, certo? Em vez de 4 em cima, eu boto 4 embaixo. E o 2 é para cima. Professor, eu posso fazer esse tipo de comparação? Posso sim. A cada 2 copos de chocolate, eu vou usar 4 copos de farinha. Tá certo? E nessa forma de comparar, eu percebo que a quantidade de chocolate, certo? A quantidade de chocolate que eu vou colocar é a metade, tá certo? É a metade de farinha, certo? A quantidade de chocolate é a metade da quantidade de farinha, tá certo? E se você dividir, tá aqui, ó. Se você dividir, né, ó, ou melhor, eu simplificar ou dividir direto, vai dar 0,5. 0,5, pessoal, quer dizer o quê? Metade de algo, tá certo? Afinal, 0,5 é a metade de 1, né? A metade, tudo é metade. Beleza? Tranquilo aqui, pessoal, questão de comparação, melhor de razão e comparação das coisas. O que é que vocês acham? Agora entendi qual é a segunda explicação. Pronto, belezinha. Mais alguém, pessoal, para explicar mais alguma coisa? Se for preciso, eu explico de novo. Não tem problema, não. Tá certo? Como é que vocês acham aí? A ideia clara de fração, melhor, de razão, é comparação entre duas coisas. Só isso. Comparação entre duas coisinhas. Beleza? Vamos falar, ó. Matemática é exemplo. Né? É exemplo para poder, né, as coisas irem fluindo na mente da gente. Tá? Então eu vou partir aqui para o próximo exemplo. Tá bom? Um exemplozinho bem tranquilo. Acho que eu tinha colocado aqui. Não, antes do exemplo, eu quero escrever uma coisinha para ligar com isso daqui. Tá bom? Para ligar com isso daqui. Deixa eu apagar aqui. Tá? E aí a gente vai, né? A cada exemplo a gente vai entendendo melhor o que é isso, o que é uma razão. O que é muito simples, não é nada difícil, né? Adianta a vocês que esse é um conteúdo bem simples, tá? Vou apagar aqui, vou deixar só o exemplozinho ali, tá? Aqui. Galera, eu fiz aqui a pergunta inicial sobre país, não foi? E aí vocês, né, viram aí que é questão geográfica, né? Mas o componente aqui, ele é um componente matemático para calcular isso aqui, certo? Densidade demográfica, galera, é um exemplo de fração. É uma das formas, uma das maneiras em que eu utilizo razão, no dia a dia, certo? Densidade, né? Densidade demográfica. Isso daqui, galera, é feito através de uma razão simples. Ele vai comparar duas grandezas para calcular a densidade demográfica de um local. Certo? Duas grandezas. A primeira grandeza, galera, vai ser o quê? Número de habitantes. Certo? Ele vai comparar duas grandezas. Número de habitantes e vai dividir, comparar, né? Lembrando, comparar, eu vou dividir, tá certo? Ele vai dividir pela área do território, galera. Isso, claro, em quilômetros quadrados, certo? Por isso, galerinha, olha só. Olha só. Densidade demográfica é um exemplo de razão, porque, olha só, ele vai comparar duas grandezas, duas. A primeira, ó, número de habitantes, então ele vai lá no local, calcula, né? Tem o censo, né? Cada local tem a sua maneira de calcular o número de pessoas. Pega lá o tanto de gente e aí vai e faz o cálculo da área, né? Ó, da área do local todinho e tal, né? Quantos quilômetros quadrados eu tenho, certo? É assim que eles fazem, certo? O cálculo da densidade demográfica, certo? Tranquilo? Comparando duas grandezas, beleza? E, pessoal, a gente pode fazer isso de qualquer lugar. Inclusive, da nossa cidade, Horizonte. Eu não sei se vocês já pegaram para ver, mas Horizonte, né? Tem, claro, né,
até uma quantidade legal de pessoas, né, e tal. E aí a gente foi ver os dados, né? Eu vi alguns dados, pessoal, bem simples, bem tranquilo. E eu vou trabalhar com esses dados arredondados para a gente poder, né, fazer uma continha não tão difícil, né? E aí eu vi o seguinte, que em Horizonte a gente tem cerca de, cadê o dado próximo, 67 mil, olha só, 67 mil habitantes. O professor já mudou esse dado aqui e tal. Pessoal, eu peguei esse dado aqui, o mais atualizado que eu vi, tá? É o mais atualizado. E aí, só para a gente poder, né, ver como é que faz mais ou menos aqui a continha, tá? De uma densidade demográfica. Aqui da nossa cidade, Horizonte. E olha só o tamanho do Horizonte, ó. 160, cadê aqui o número exatinho para mim? 160 quilômetros quadrados. Certo? Olha só. O Horizonte tem 67 mil habitantes e 160 quilômetros quadrados. Galera, eu já tenho, ó, número de habitantes e tenho uma área territorial da cidade. Com isso eu posso calcular, galera, a densidade demográfica da nossa cidade. Como é que ficaria? Número de habitantes, 67 mil. Sobre área territorial da nossa cidadezinha, né? Ó, 160, galera. Olha como é fácil, né? Como é fácil eu estabelecer uma razão entre duas grandezas. Eu estou dizendo que eu tenho 67 mil habitantes, tá certo? Numa cidade de 160 quilômetros quadrados, que é a cidade de Horizonte. Beleza? Pessoal, isso é uma razão, é comparar duas grandezas. Comparar duas grandezas. Até esse ponto aqui, galera, desse exemplozinho que eu estou pegando aqui. Vocês estão compreendendo a ideia? Me digam aí, por favor. Se é para repetir alguma coisinha. O que vocês acham? Me diz aí. Ana Camila está ok. Tá dando certo o Dario Mary, tá dando Derek, né? Mas aí, galerinha, mais alguém aí, por favor, me dizendo aí. Se tem algum ponto a falar, alguma, sei lá, qualquer coisinha aí. Diga qualquer coisa aí. For para repetir, for para prosseguir, né? Tio. Te explico. Oi. Tio. Opa. Tio. Pode dizer, meu filho. Razão. O senhor já mostrou aí. Quando bota um número sobre outro, a razão já está concluída? Olha só. Aqui eu fiz a razão, né? Montei aqui a razão comparativa, né? Estou comparando número de habitantes e o espaço em si. Só que, galerinha, a gente tem que, como o nosso colega está pensando aí, né? A gente tem que saber qual é, assim, o resultado final dessa razão, né? O que é que vai dar para mim de dado, né? De dado. Né? O que é que eu vou ter de concreto? Aí eu vou ter que fazer a divisãozinha, né? Ó. Corta esse zero, né? E aí vai ficar, ó, 6.700, né? Agora, 6.700, dividido por 16. Melhor, 16 não. 16 mesmo, fechado aqui. Aí, o que acontece? Eu vou pegar aqui o dado bem direitinho para não ter erro para vocês, tá bom? Não deu. Vou pegar aqui, eu fiz a divisão aqui, pessoal. Vou pegar aqui, porque essa divisão é longa para fazer ela todinha, né? Eu tinha feito aqui bem ligeirinho aqui, ó. Pessoal, deixa eu só consertar um negocinho aqui. A Luciene resolveu no chat, professor. Calma aí. Galera, é isso aqui, ó. Quilômetros quadrados. Eu coloquei 160, né? Por isso que eu achei estranho aqui, eu vou só conferir aqui o dado. É 160 mil quilômetros quadrados. Tá certo? Vocês só me desculpem aí por esse erro, tá? Não é 160. É 160 mil, tá certo? Desculpa aí, só o errozinho, tá? Pois é. Eu tinha colocado aqui 160, mas é 160 mil quilômetros quadrados, tá bom? Realmente estava muito pequeno para a cidade de Horizonte.
Então, só um dadozinho que eu errei, tá? Só um dadozinho que eu errei. Não é 160 km quadrados. Horizonte é 160 mil km quadrados. E aqui você, né, para fazer a continha, você vai cancelar os zeros, né, ó, 3 zeros em cima, pode cancelar com os 3 zeros embaixo, tá bom? E aí divide 67 por 160, tá bom? Dividindo 67, né, ó, por 160, vai dar aproximadamente esse númerozinho aqui, galera. Ó. Aproximado não, vai dar exato 0,41875. E se a gente for, né, ó, a título de resposta em si, basicamente, né, ó, a gente só basta pegar o 0,41 mesmo, tá bom? Esse 0,41 quer dizer o quê? Eu tenho 0,41 habitantes para cada 1 quilômetro quadrado, certo? Essa aqui, galera, ó, né, ó, isso aqui 0,41 habitantes por quilômetro quadrado. Olha só. Tá bom? Olha bem, 0,41 habitantes por quilômetro quadrado. Essa aqui, né, é o resultado final da nossa razão, tá certo? É a divisão em si para nos dar o dado que a questão, ou melhor, que o problema realmente quer. O problema quer saber o quê? A densidade demográfica. Densidade demográfica. Pessoas por quilômetro quadrado. Quantas pessoas eu tenho por quilômetro quadrado em Horizonte? 0,41 pessoas ou habitantes por quilômetro quadrado. Tranquilo? Deu para compreender um finalzinho? Apesar desse erro aqui que eu tive? Professor. Oh. Pode dizer, meu filho. Foi mal. Professor, então, basicamente, na avaliação vai ter mais comparação ou vai ter a conclusão? Vai ter a questão da razão com a conclusão? Conclusão. Vai ter mais proporção, na verdade. Que é o próximo conteúdo. Né? Beleza? Entendi. Entendeu? Assim, no caso de razão, galerinha, né, uma questão de razão, geralmente, pessoal, ela é bem simples nesse sentido aqui. De você jogar os dados e dividir. Tá certo? Razão finaliza aqui. Professor, depois daqui, razão não tem mais nada, não? Razão finaliza aqui. Tá certo? A próxima etapa, que é outro conteúdo, né? A gente vai ver ainda, né? É outra coisa. É proporção. Mas razão é isso aqui. Repetindo tudo aqui, porque, né? Teve gente que pediu, eu sei que muita gente pode, né? Ter ficado em dúvidas, tá bom? Densidade demográfica. Essa é a forma de calcular densidade demográfica. Professor, é um conteúdo de geografia, mas que tem, né? Ó, todo o componente matemático. E o componente, galera, é esse aqui, ó. Nós estamos estudando. Razão. Sem entender de razão, não teria como, né, as pessoas calcularem a densidade demográfica de qualquer lugar. Não teria como. Tem que entender um pouquinho de razão para poder fazer esse cálculo. Tá bom? E o cálculo é feito através da divisão de número de habitantes pela área territorial dada em quilômetros quadrados, galera. Então, preste bem atenção. A continha tem 100 km quadrados. E aí eu peguei os dados do Horizonte. O Horizonte tem 67 mil habitantes, tá bom? O Horizonte tem 67 mil habitantes. E a área territorial do Horizonte é de aproximadamente 160 mil quilômetros quadrados. Certo? Corrigindo aqui o meu dado, tá? 160 mil quilômetros quadrados. E aí, com esses dois dados, eu jogo aqui nessa formulazinha, né? Para mim saber quanto é a densidade demográfica do Horizonte. E aí, como eu falei, né? Ó, comparação, né? Razão é comparar o número de habitantes pela área territorial de Horizonte. 67 mil sobre 160 mil quilômetros quadrados. Você faz a divisão normal, galera. É uma divisão simples, tá? Ó, cortou os zeros, dividiu 67 por 160, vai te dar esse númerozinho aqui, né? E aí, para a gente, a título de resposta, a gente pode só usar até o segundo número, 0,41. Que quer dizer o quê? Eu tenho 0,41 habitantes para cada quilômetro quadrado. Belezinha? É assim que a gente faz a continha de densidade demográfica. Para vocês terem uma ideia, Mônaco, eu tinha visto o dado rapidamente, galera. Se eu não me engano, é 21,30, mais ou menos assim. 21 pessoas por quilômetro quadrado.
Olha como o horizonte é bem abaixo. Ó. O horizonte é 0,41. Não é nem 1. É menos de uma pessoa por quilômetro quadrado. Lá em Mônaco é 21 e pouca pessoas por quilômetro quadrado. Imagina como é o apertado lá nesse local, né? Entendeu aí como é que é o negócio? Belezinha. O que, é que vocês acham, galerinha? Primeira parte aí, densidade demográfica. Fique a hora. Todo mundo compreendeu, galera? Essa primeira parte aí? Isso pra mim, por favor. Hein? Cadê? Top, tranquilo, belezinha. Show. Galera, eu peguei esse exemplo assim mais realista, né? Porque eu acho que assim, a gente trabalhando com uma coisa próximo mais real, né? Às vezes fica até mais fácil de compreender, né? Pronto, aí quando tiver mais no número, né? Próximo conteúdo, tá bom? Vamos só, né, focar na razão aqui, tá? Próximo conteúdo é quando vai ter mais de um número. Ou melhor, eu vou comparar números, razões. Mas deixa pro próximo, tá? Vamos só, né, finalizar aqui na parte de razão. Eu tenho mais um exemplo aqui, né? Falta ainda 9 minutos. Aí eu tenho aqui, eu fiz um slidezinho de última hora. Não vão mangar de mim, né? Não vão achar graça do meu slide, não. Porque é simples, né? Eu usei só meus, né, mínimos conhecimentos matemáticos, melhor, informáticos, né? Aí não ficou aquele gráficozão, aquele slidezão show. Mas dá pra gente compreender uma coisinha, né? De outras situações em que utiliza-se razão. Olha só, olha bem. Deixa eu jogar aqui. Peraí. Por que a imagem está ficando embaçada um pouquinho? Para ficar perfeita a imagem. Vou apresentar aqui uma tela, tá bom? É vocês. Vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Vê se aparece aí. Deixa eu ver. Vocês estão vendo aí essa telazinha? Dá para ver, galera? Sim, professor. Ah, dá? Beleza. Galera, ó, aí é outro exemplo, tá? Ó. E eu não sei se vocês já chegaram nesse conteúdo. Eu até fiquei meio assim para esse exemplo, mas não trouxe. Porque esse conteúdo ele é um conteúdo de física. Não sei se vocês se o Tarcísio já chegou com vocês nesse conteúdo. Eu sei que ele é de primeiro ano. Que é velocidade média, certo? É um conteúdo de... Vocês já chegaram nisso aqui? Chegaram? Velocidade média, pessoal? Acho que vocês já viram. Ou não? Já está estudando isso aí, professor. Então, deu certinho. Galera, velocidade média, né, é um outro exemplo que a gente utiliza a razão, né, em que vai ser calculado apenas uma coisinha, né, a divisão entre distância e tempo, né. Eu vou dividir a distância de um certo lugar, né, dividir pelo tempo que eu demoro, né, para percorrer aquele lugar. De acordo com essa velocidade, de acordo com esse cálculo, eu vou saber, né, qual é a minha velocidade média. Professor, então, física tem a ver com matemática, né? É evidente, né? É claro. Basicamente, a gente tem aí um grande, como é que eu posso dizer? Uma grande base matemática por detrás de cada conhecimento da física. E um deles está aí, ó, velocidade média. E um exemplo que eu coloquei aí, ó, para a gente poder só brincar um pouquinho, em que diz aí, ó, um carro percorre uma distância de 300 quilômetros. Aí ele vai dizer em quanto tempo? Em 4 horas. Aí a perguntinha simples, né? A perguntinha simples é qual é a velocidade média que esse carro, né? Que esse carro acabou adquirindo nessa viagem, né? Então deixa eu só tirar aqui a tela para mim, para poder fazer aqui bem rapidinho o cálculo. Pronto, voltando aqui para a tela aqui, para a luz, né? 300 km foi a distância que o carro percorreu em 4 horas, pessoal. Razão é o que? É comparação, certo? Comparação de grandezas, né? A nossa... Olha só. Vamos comparar, né? Ó. Lá tem assim, se eu não me engano, tem umas formas que diz assim, ó. Delta S sobre delta T. Tá uma formulazinha, tá? Vou usar a fórmula para poder ficar mais breve. Ou seja, comparar distância, né, espaço, sobre o tempo. Vou comparar a distância e o tempo. Vou comparar duas grandezas. Uma distância de 300 quilômetros
a um tempo, né? Ó, um tempo de 4 horas. Certo? 300 quilômetros. Tá aqui km, para poder ficar, né? Claro, e hora. Tá? Perceba, pessoal, estou comparando aqui então duas grandezas, tá? E eu faço a divisão em si para ter a minha resposta, né? Para ter a minha razão. A razão entre as duas grandezas. E se você dividir isso daqui, pessoal, vai dar quanto de divisão aí? Só para ver como é que vocês estão de divisão, hein? Vai dar quanto, hein? 300 dividido por 4. Vai dar quanto, hein? 75. Muito bem, minha. Quem foi aí? Foi a Yasmin. Muito bem, Yasmin. Pessoal, 70. 75, galera. Tá? E percebam aqui, ó. Olha só como é o que é a razão em si. A razão é eu saber, né, eu comparar uma grandeza com a outra. Eu comparei quilômetros, tá certo? Com hora. Sobre hora. Perceba que eu estou usando a mesma divisão que eu usei aqui, né, para os números. É como se eu estivesse dividindo, além dos números, eu estou dividindo também as grandezas, quilômetro e hora. Por isso que a gente continua aqui, ó, com a mesma divisão, quilômetro por hora. Claro, você não pode dividir letra por letra, por isso que se repete. Então, isso daqui, esse resultado aqui, galerinha, só para a gente poder entender a interpretação do problema, quer dizer o quê? Que o carro conseguiu uma velocidade em que ele percorria 75 km em uma hora. Em média, ele percorreu 75 km em uma hora. Isso é razão, galera. É comparar uma grandeza quilômetro com a outra grandeza hora. E com essa comparação aqui, eu chego a uma resposta final. Esse é o objetivo da razão, galera. Uma resposta final aqui do que eu estou comparando entre as duas grandezas. Belezinha? O que é que vocês acham aí desse último exemplo? Hein? Tranquilo. Tranquilão? Alguma coisa para repetir desse último exemplo? Por favor, me digam. Não deixa dúvida. Não deixa nada preso, galerinha. Me fala aí, por favor. Hein? Vocês aí. Se for para repetir, vocês falem. Por favor, falem que eu repito na hora. Deu para entender? Mais, deixa eu ver aqui. Gostou para entender direitinho, belezinha. Então é ótimo, tá ótimo. Então, assim, se todo mundo compreendeu, né? Pessoal, entendeu razão? O próximo que é proporção é tranquilão, tá bom? Garanto a vocês. Agora, só para poder fechar aqui, né? A gente viu o conteúdo de razão, tá certo? Só que, galera, eu tenho um probleminha essa semana de novo. Que a gente tem feriado quinta-feira novamente. E aí eu vou deixar com vocês o que vocês vão querer fazer. Eu vou com a outra turma, vou ter duas aulas, no caso, a turma de segurança informática. Vai ser uma de razão e uma de proporção. Eu queria que fosse com vocês também. Só que aí vai de acordo com o que vocês podem fazer. Quarta-feira passada foi muito legal, à tarde, né? Deu um número legal de pessoas, consegui manter. Não sei agora se semana vocês vão querer fazer a mesma coisa. Fica na vontade de vocês, né? Vou jogar a ideia no grupo. Enfermagem não pode. Enfermagem hoje tem prova, como todo mundo tem prova 1 hora e aula do técnico 3 horas. E amanhã nós temos aula do técnico 1 hora e prova 1 hora quarta-feira de novo. E quarta, depois de 1 hora, tem técnico também. Então Pois tem prova e técnico. A não ser que fosse terça, a gente tem 2 horários de estudo. Depois de 10 e 10. Eu vou ver se dá certo, eu vou olhar nos horários de vocês. Vou conversar com os grupos, finanças e enfermagem, tá bom? Eu vou ver se eu consigo encaixar um horário. Se por acaso vocês quiserem também. Se vocês não quiserem, como eu vou gravar a aula com a segurança e com a informática, eu poderia disponibilizar a aula para vocês. Né? Era uma forma também, né, de vocês acompanharem com os meninos. Eu prefiro uma aula. Pois é. Melhor assim, né? Ao vivo, né? Eu prefiro uma aula pra gente. Pronto, pois é. Vou fazer o seguinte, como fechou agora a aula, tá terminando já, eu vou falar em cada grupo, né, com enfermagem e finanças, tentar achar um horário para unir as duas turmas de novo. Aí quem quiser participar, belezinha. Né? Quem puder, acharei ótimo. Quem não, aí eu gravo, né, como na quarta-feira passada. Tá bom? Para poder a gente fechar o conteúdo e todo mundo ficar igual. Belezinha? Tranquilão? Que é a proporção. Tá bom? Galerinha,
Vou encerrar aqui então a aula. Já chegou já por aí o professor Osman, acho que é ele agora, né? Então agradeço a todos aí, galerinha, a participação, beleza? Ótimo dia aí de aula para vocês, belezinha? E aí eu vou estar em contato com vocês no grupo, tá bom? Então, tchau, tchau, galerinha. Vou fechar aqui, tá? Valeu, galerinha. Tchau. Obrigada.